Abel chora. Acaba de sair notícia impactante, o pós-final do Flamengo, várias outras notícias. Você que tá aí, se inscreva no canal, acenda o sino da notificação, deixa teu like, porque ó, o Mengão é tetra, 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 tetra campeão da América. Se inscreveu, se não se deixou o like? Toca aí, meu parceiro e minha parceira. Tô então comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo e, gente, pessoal, pô, Pedrão, Flamengo tetracampeão, tu tá aí fazendo vídeo nesse tom, você tem que gritar. Meu amigo, eu tô num hotel aqui agora, eu saí do Airbnb, e se o amigo ali do lado peida, dá pra escutar, a parede é fina, eu não posso gritar. Então é tetra, mas vou ter que levar nesse tom. A delegação do Flamengo já saiu, né? Ali por volta das 5 horas da manhã, mais ou menos, 5h30, né? Horário de Brasília, 3h30, 3 e pouca hora da manhã, do aeroporto, Jorge Chaves, do Peru. Após o jogo, o elenco ele retornou ao hotel do Flamengo. O José Boto, saindo, ergueu a taça ali com os torcedores em volta do hotel que o Flamengo ficou hospedado, tal. Alguns jogadores pararam com os torcedores, aquela coisa linda. Temos uma linda festa, ou estamos tendo, ou já teve essa linda festa, porque às 10 horas da manhã, infelizmente não vai ter como eu estar nessa festa, porque eu tô aqui em Lima ainda. O meu voo é só às 11 horas da noite, né? E aí eu vou para a Argentina, da Argentina eu vou naturalmente para o Rio de Janeiro, tá? Chego às 5 da tarde, mais ou menos, do dia 1º, tá? Do dia 1º. Então, assim, pessoal, a prefeitura, isso é estimativa, eu acho que vai ter mais gente, viu? A prefeitura espera um público de 500 mil pessoas, tá? Para comemorar o tetracampeão. E aí, palmeirense? Você que tava aí naquela história da carochinha, né? Ah, pra lá, tá vendo? Ela soberba. Ela soberba, já estão preparando o fé, o meu amigo. Se não preparar antes, o Rio de Janeiro para. Entende? O trajeto do desfile terá 850 metros e será feito na rua 1º de Março, em frente à rua Buenos Aires. O trio vai desfilar até a Avenida Antônio Carlos, na altura da rua Araújo, Porto Alegre. E eu vou pedir encarecidamente às autoridades do Rio de Janeiro, não manche esse momento, não. Pode ter um outro entreveiro aí, mas para dispersar, não taque spray de pimenta, não. Eu sei que vai acabar acontecendo, infelizmente, né? Pô, manda embora e o pessoal vai embora. Tá todo mundo alegre, todo mundo feliz. Pô, ninguém vai arrumar problema. O Flamengo já volta a campo no próximo dia 10, o que para mim é um absurdo. Tá? Que isso, Pedrão? Não, é lógico que eu quero que jogue o Intercontinental. Agora, já no dia 10, dia 7 tem jogo. O que o Flamengo vai ter que fazer? Ele tem que fazer, né? Vencer o Ceará em casa e botar reservão contra a equipe do Mirassol, né? Vai ser isso que o Flamengo vai ter que acabar fazendo, porque no próximo dia 10, às 2 horas da tarde, em Doha, no Catar, o Flamengo enfrenta o Cruz Azul para avançar a Copa Challenger. E aí, ganhando a Copa Challenger, o Flamengo enfrenta o Paris Saint-Germain, mas já está definido, o adversário do Flamengo é o Cruz Azul. O De Arrascaeta foi eleito o melhor jogador da Libertadores 2025, o melhor jogador, e merecido.
merecido. Eu só acho, assim, que o Rossi, não vou falar que não é merecido, porque o Arrasca, pô, essa temporada o Arrascaeta, ele ultrapassou todos os limites, mas eu daria pro Rossi. Eu daria pro Rossi porque, para mim, o grande nome da Libertadores se chama Agostinho Rossi. Apesar, errou contra o Estudiantes, beleza, mas fez uma defesaça contra o Tátira. Pegou pênalti contra o Estudiantes. Fez defesaças contra o Racing. Entende? Na final da Libertadores nem foi exigido, né? Porque o Palmeiras não deu um único chute no gol. A equipe do Palmeiras, ela conseguiu dar algo que virou um mantra, pelo menos entre os rubro-negros, ou parte dos rubro-negros, foi a frase: ninguém morre nos devendo. Tinha até uma faixa lá, lógico, em alusão àquele ano de 2021. E ontem, gente, olha, apesar daquele título da Libertadores de 2019 ser o mais louco, né, a virada, aquela coisa toda, mas eu diria para vocês que foi o título do Flamengo que eu mais me emocionei como torcedor. Foi esse título contra o time do Palmeiras, porque a Libertadores em si ela já gera emoção. Mas, além disso, foi o tetracampeonato. Sabe, quando eu era criança, eu me lembro até hoje, chamavam o Flamengo de amarelão, e era, infelizmente, da Libertadores, eliminado em fase de grupos, caiu pro São Lourenço, caiu pro León, aquele negócio do Cabanhas lá nas quartas de final da Libertadores de 2008. Em 2019, o Flamengo começa a quebrar todos esses paradigmas. E essa é uma consolidação, e lógico que vem mais coisa pela frente também, mas o Flamengo hoje tem o status de clube mais tradicional da história da Libertadores brasileiro. O clube brasileiro mais tradicional da Libertadores é o Flamengo. Ah, mas outro time chegou mais à final. Dane-se. O Flamengo tem 4. Quem tem mais tem 4. Então, meu amigo, não tem essa história. O futebol do Rio de Janeiro, eu sei que a Antisária estava torcendo tudo contra, e chupa agora. O que acontece é o seguinte: é o 4º título consecutivo de um clube carioca na Libertadores. Por quê? Ganhou em 22 Flamengo, em 23 Fluminense, em 24 Botafogo, em 25 Flamengo. Né? Inclusive tá 10-7 agora, né? Acho que lá em São Paulo a gente tem 10, no Rio temos 7, mas também se os outros times não ganham nada, e que continue assim, né? Que o Flamengo ganhe mais 3 e aí a gente, né, naturalmente empata com o São Paulo. Não posso de maneira nenhuma deixar passar batido a partir da grande decisão que jogou o Samuel Lino. Jogou demais, desarmou, deu dribles lá na frente, mas sobretudo atuando sem a bola. O Alan é um jogador que ele é muito arisco do Palmeiras. Eu achei até que o Abel errou, tá? Na substituição, porque esse Alan aí, não sei se é igual ao nosso Alan aqui, mas ele é muito arisco, tá? E o Samuel Lino ajudou o Alexandre ali a marcar ele do lado esquerdo da defesa do Flamengo. Pessoal, tô soltando vídeo se é 6, 7 horas, mas é porque o que acontece? Eu cheguei aqui, meu irmão, vi tudo que é, vi um monte de coisa, eu nem comi. Eu cheguei e deitei. Aí eu acordei durante a madrugada e tem que gravar vídeo, então preparei a pauta. Então por isso tá saindo um pouquinho mais tarde, mas porque eu tô exaurido, tô cansado. Eu dei meu máximo, narrei, né? Gritei, chorei,
Então, peço para que vocês tenham um pouquinho de compreensão. O que acontece? Pulgar. Disseram que a transmissão da Globo, os caras estavam torcendo pro Palmeiras. Não sei. Não vi, mas é o que eu peço até para o pessoal comentar aí, né? E pergunto se é verdade. Mas o Caio Ribeiro, mais uma vez no Jornal Nacional, o Jornal Nacional, ele virou uma extensão ali de defender o Palmeiras, né? Em várias, o Andreas foi lá dar entrevista depois daquele pisão que ele deu na canela do jogador de São Paulo. Aí teve um jogo entre Flamengo e Palmeiras, o PC de Oliveira foi no Jornal Nacional para falar que foi pênalti pro Palmeiras. Aí ontem o Caio Ribeiro foi lá e falou o seguinte: a gente critica tanto a arbitragem brasileira, mas o árbitro argentino teve grande influência no resultado. Se o Pulgar é expulso ali, com 1 a menos, o panorama da partida mudaria completamente. Olha, eram para ter 2 expulsões. O Rafael Veiga dá a mesmíssima entrada no Carrascal. Nem o VAR nem checou. O VAR nem checou. Aí por que no lance do Pulgar tem que expulsar o Pulgar? Por que ninguém tá falando do lance do Veiga? Só porque o Palmeiras perdeu? É um chororô assim absurdo, né? Então, se era para expulsar o Pulgar, era para expulsar o Veiga também, vamos lembrar. Tá? E para mim, esse hábito argentino aí, eu falei no pré-jogo, é ruim. Deu um monte de cartão amarelo, marcou um monte de falta que não foi. Tá? Então, não vem com essa narrativa, porque o Palmeiras, ele mereceu perder, porque o Palmeiras não deu um chute no gol. Um chute no gol. O Palmeiras não deu. O Rossi não fez nenhuma defesa difícil. Então, vocês perderam. Até o Abel, que é um chorão absurdo, ele reconheceu. Depois falou uma besteira lá, mas reconheceu. Tá? Pessoal, o Felipe Luiz, lembra que eu falei que achava que ia começar o Ortiz? E era por causa disso aqui. Felipe Luiz revela que a decisão de colocar Danilo titular veio do companheiro Léo Ortiz. Olha aí. Abre aspas pro Felipe. Ele sabe o esforço gigante que fez para estar nessa final e de manhã conversei com ele e perguntei o que ele estava sentindo. Ele falou que queria jogar, mas para ele era melhor ganhar sem jogar, pois a única coisa que ele queria era ser campeão. Parabéns, Léo Ortiz. Não colocou. É lógico que mesmo se ele fala que quer jogar, que decide o treinador, mas ele internamente, sabe, ele não colocou a individualidade dele à frente da coletividade do grupo. E isso é muito importante. O Léo Ortiz, ele estava bem. A questão é o ritmo de jogo, para entrar num jogo quente, um jogo pegado. O Danilo vindo muito bem. E sabe que o futebol é muito engraçado, né? Porque é lógico que foi sem querer, né? Mas o Vitor Roque, ele machuca o Léo Ortiz. E aí, em função desse machucado, entra o Danilo e quem faz o gol da Libertadores do Flamengo é o Danilo. Olha que loucura. Aliás, senhor Zé Elias, tudo bem, pedi desculpa depois, menos mal. Eu tava ontem me organizando para ir embora, meu pai mandou uma mensagem, e o Zé Elias que falou que o Danilo foi, porque ninguém falou nisso, eu só vi meu pai falar isso. E o Zé Elias, de repente, que eu vi, tá? Falou que o Danilo veio para roubar o Flamengo. Olha aí, o roubo, né? O cara virou ídolo do Flamengo, fez um gol de cabeça,
bateu na trave, entrou no estilo Ronaldo Angelini. Tudo bem que o Ronaldo Angelini entrou direto, mas o cara virou ídolo do Flamengo, né? Então, não tem... Falou ali na zona mista. No Ninho do Urubu tem uma frase que diz: Flamengo de Deus e do povo, do asfalto, do morro. Quando eu leio aquela frase, aquilo me arrepia verdadeiramente. Quem fez essa frase foi o Penido, não foi? Foi o Apolinho? Acho que foi o Penido. Saudoso Apolinho, um abraço aí pra família do Apolinho também. O Saúl se tornou o segundo espanhol a vencer a Libertadores. O primeiro foi o Pablo Marinho em 2019, no mesmo pau. Gente, esse estádio, Lima, tem que botar uma estátua do Flamengo aqui, viu? Tem que botar uma estátua do Flamengo, porque essa cidade tem algo especial, sabe? Com o Flamengo, não tem a menor dúvida disso. O BAP, e aí como eu falei no início, ele falou sobre a renovação de contrato do Felipe Luiz. Se depender de mim, ele fica, mas depende de dois. Falou o BAP, e acho que, pelo que eu tenho de informação, vai renovar, tá, gente? Ganhou a Libertadores. Aliás, o Felipe Luiz, até esse momento, ele ganhou tudo que ele disputou. No ano passado ele ganha a Copa do Brasil, nesse ano ele ganha a Supercopa, né? Ele ganha a Libertadores, ele ganha a Taça Guanabara, ele ganha o Carioca e tá um passo do Campeonato Brasileiro. Então tudo que ele disputou, lógico, a Copa do Mundo de Clube, tá, mas isso aí a gente sabe que é quase impossível. Tudo que ele disputou, o cara ganhou. É impressionante. O BAP até zoou a Leila também. Ontem, na sexta, comentei com a Leila brincando no evento da Conmebol que o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, em alusão ao título do Palmeiras sobre o Flamengo em 2021. Ela pediu a palavra depois e falou: cai sim. Eu estava pensando aqui com os meus botões, ela estava certa. Em Lima cai. O BAP é um frasista, né? Ele adora ali sempre tem uma frase ali para soltar. O Cebolinha, após o jogo, falou que foi procurado por 6 clubes brasileiros, mas disse que está focado no Flamengo. Tem contrato do Flamengo até o final do ano que vem, de 2026. Né? E aí, o Flamengo embolsa a senhora e gorda quantia de 24 milhões de dólares, o que dá aí 128 milhões de reais, tudo pro bolso do Flamengo. Então, senhor José Boto, BAP, diretoria, que use muito bem esse dinheiro, né, para contratações. Lógico que deve ter bicho, essa coisa toda, mas vai ter dinheiro a ser trabalhado no ano que vem para contratações. O Flamengo, apesar de ter sido campeão, precisa fazer essas contratações. Goleiro, zagueiro e atacante é prioridade do Flamengo. Após o jogo, o senhor Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, disse que o Flamengo é uma equipe agressiva até demais e que o árbitro foi simpático e não quis estragar a final. E o Abel disse: a equipe do Flamengo é muito agressiva, vocês viram como nos duelos pegou muito forte, alguns até forte demais, acho que o árbitro foi muito simpático e não quis estragar a final. Há um lance que é extremamente duvidoso no primeiro tempo, pode mudar o decorrer do jogo, mas o árbitro entendeu não dar o vermelho. Mas enfim, vou procurar abster-me de falar de arbitragem, as imagens estão aí. É uma equipe muito bem treinada, muito agressiva até demais. E pronto, o árbitro foi simpático naquele lance, na minha opinião. Abel Ferreira. Palmeirense reclamando de arbitragem. Então era para expulsar 2, então. Se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like. Que alegria. Saudações brunegras.